assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Pense por um instante comigo. Você está em mais um dia normal de trabalho, junto com toda uma grande equipe. Quando de repente todos ouvem uma grande explosão. A explosão é tão forte que faz tremer o chão, debaixo dos seus pés. Todos ficam atônitos, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas é preciso descobrir o mais rápido possível para que haja tempo de fazer alguma coisa e salvar todos que estão a bordo. Se tudo isso tivesse acontecido em terra firme, era só chamar os bombeiros e tudo estaria resolvido. Porém, você está em alto mar, um lugar totalmente isolado, em uma plataforma de petróleo, em pleno Golfo do México, você acredita? Nesse cenário, tudo se torna mais difícil. Uma missão de resgate se torna quase impossível, pois o local onde você, mais de 120 homens, ficaram presos devido à explosão, é quase que inacessível para as equipes de resgate. Agora esses homens terão que juntos sobreviver, em um ambiente confinado, até as equipes de resgate conseguirem chegar até eles. Pense por um instante na história que vou te contar. Você é um trabalhador comum, está em um dia normal de serviço, em uma plataforma de petróleo chamada Deepwater Horizon, em pleno Golfo do México. Sua rotina é simples: verificar os equipamentos, garantir que tudo está funcionando bem. Mas de repente, um som estranho invade seus ouvidos. É como um rugido distante, mas rapidamente se aproxima, crescendo em intensidade, até que o chão debaixo dos seus pés começa a tremer. A plataforma, essa estrutura gigantesca de aço e concreto, sacode como uma folha ao vento. O que era um dia comum vira um caos. Uma explosão acontece, e não é uma explosão pequena. É uma explosão gigantesca, uma bola de fogo que se ergue ao céu, tingindo o horizonte de vermelho e laranja, enquanto fumaça negra começa a se espalhar. Você e seus colegas, mais de 100 homens, ficam atordoados, sem entender o que está acontecendo, mas sabem que precisam reagir rápido. O calor é insuportável, pedaços de metal voam por todos os lados, faíscas caem como chuva de fogo, e o som é ensurdecedor. É preciso descobrir o que causou essa explosão e tentar consertar o problema. Mas como fazer isso quando a própria plataforma parece prestes a desmoronar? Em terra firme seria fácil, bastaria chamar os bombeiros. Mas aqui, em alto mar, tudo se torna mais difícil, quase impossível. Você está preso em um local isolado, onde o socorro mais próximo está a centenas de quilômetros de distância. O que aconteceu? Bem, um teste de pressão que deveria garantir a segurança da plataforma falhou. A pressão do petróleo subterrâneo, acumulada durante anos, encontra uma saída repentina, subindo com uma força descomunal. Você vê os tubos de perfuração se partindo. Ouve o som agudo do metal se rompendo. Sente o calor crescente de um incêndio que não para de crescer. Você corre para ajudar seus amigos, tenta salvar quem pode, mas a plataforma se torna um inferno em questão de segundos. O fogo consome tudo em seu caminho. O petróleo cru alimenta as chamas, e a água ao redor começa a ferver. Alguns dos seus colegas de trabalho, homens que você conhece há anos, desaparecem em meio às chamas. Outros ficam feridos, suas roupas em chamas, a pele queimada. O rádio de comunicação falha, a luz pisca e se apaga, deixando tudo em uma penumbra terrível, onde o calor e o medo são seus únicos companheiros. Agora, o seu único pensamento é sobreviver. Você vê os botes salva-vidas, mas eles estão longe, através de corredores já em chamas, onde o teto ameaça desabar. O que fazer? A plataforma começa a inclinar, a estrutura cede. É preciso coragem, é preciso determinação. Alguns decidem pular no mar, preferem enfrentar as ondas do que ficar presos em uma armadilha mortal. O combustível, o óleo, a água, tudo misturado em uma dança mortal. Ao longe, você vê os helicópteros de resgate. Eles estão vindo, mas será que vão chegar a tempo? A plataforma continua queimando, o fogo não dá trégua, as explosões continuam. Você e os outros se reúnem, fazem o possível para sobreviver, ajudam uns aos outros, mesmo em meio ao pânico e ao desespero. O resgate está a caminho, mas cada segundo parece uma eternidade. Finalmente, depois de horas de terror, você é resgatado. Você olha para trás
Vê a Deepwater Horizon, ainda em chamas, uma lembrança do que aconteceu ali. A plataforma afunda no mar, levando com ela os destroços do que poderia ter sido apenas mais um dia normal de trabalho. Mas você sobreviveu, e agora, tudo o que resta são as memórias daquele desastre, daquele inferno em pleno Golfo do México. Mas as memórias não se apagam, ficam marcadas, como cicatrizes na pele. Você sente o cheiro do petróleo queimado ainda preso às suas roupas, o gosto da fumaça nos seus pulmões, o peso da culpa e da dor pelos colegas que não voltaram. O resgate chegou, sim, mas para muitos foi tarde demais. Você se lembra dos gritos, das mãos que você não conseguiu segurar, dos olhares de desespero que buscavam respostas que ninguém sabia dar. A plataforma foi engolida pelas águas, mas a tragédia não termina ali. Agora você está em terra firme, mas sua mente continua lá, naquele inferno flutuante. As investigações começam, a imprensa quer respostas, o mundo todo quer saber o que aconteceu naquela noite, naquele lugar isolado, onde o fogo e a escuridão encontraram homens que apenas faziam seu trabalho. Os executivos da companhia aparecem na televisão, falam sobre falhas mecânicas, sobre erros humanos, mas você sabe que é mais do que isso. É ganância, é pressa, é a necessidade de acelerar a produção, de cortar custos, de ignorar os sinais de alerta. Você é chamado a depor. Falam sobre procedimentos de segurança, sobre testes que não foram realizados, sobre decisões que foram tomadas sem considerar o risco. Você sente a raiva crescendo, sente o nó na garganta, mas também sabe que precisa falar. Precisa contar o que viu, o que viveu, o que aqueles homens enfrentaram, para que ninguém mais passe por isso, para que nenhuma outra plataforma se torne um cemitério no meio do mar. Dias se passam, mas as imagens não te deixam. Você fecha os olhos e vê o fogo novamente. Sente o calor, ouve o som das explosões, o estalar do metal, o rugido das chamas, o silêncio da noite é quebrado pelos pesadelos. Você vê rostos, vozes, sente o peso de ser um sobrevivente. Você se pergunta, por que eu? Por que fui eu que sobrevivi e não ele, não ela, não eles? Você se encontra com os outros sobreviventes, cada um carregando suas próprias cicatrizes, físicas e emocionais. Vocês se abraçam, choram juntos, riem nervosamente, como quem tenta exorcizar os demônios daquela noite. Mas todos sabem que há um longo caminho pela frente. A empresa promete indenizações, faz discursos, tenta salvar sua imagem, mas a verdade é que nada pode trazer de volta os que se foram, nada pode apagar o trauma que ficou gravado em cada um que esteve lá. Você decide lutar, lutar por justiça, por mudanças, por segurança, para que a memória daqueles que se foram não seja esquecida, para que suas mortes não tenham sido em vão. Você se junta a outros, participa de audiências, dá entrevistas, conta sua história vezes sem conta. Alguns te chamam de herói, mas você não se sente assim. Você é apenas alguém que fez o que pôde, que sobreviveu por sorte ou por acaso, e que agora carrega a missão de ser a voz daqueles que não podem mais falar. A tragédia da Deepwater Horizon não é apenas sobre uma explosão, um incêndio, uma plataforma que afundou. É sobre vidas que foram destruídas, sonhos que foram interrompidos, famílias que foram desfeitas. É sobre um sistema que precisa mudar, sobre uma ganância que precisa ser contida, sobre um mundo que precisa entender o custo real de extrair do fundo da terra aquilo que move nossas máquinas, mas que pode, em um instante, destruir tudo o que amamos. Então você segue em frente, um passo de cada vez, contando sua história, mantendo viva a memória dos que se foram, e tentando, a cada dia, encontrar um pouco de paz em meio ao caos. E no fundo, você sabe que por mais que o tempo passe, aquela noite no Golfo do México jamais será esquecida. Ela viverá em você, em cada homem e mulher que esteve lá, em cada pessoa que ouviu seu relato e entendeu o que significa realmente o preço do petróleo, o preço da negligência, o preço de uma vida. Mas o tempo avança e o mundo parece querer esquecer. As manchetes dos jornais mudam, outros desastres ocupam os noticiários, outras tragédias tomam seu lugar nas conversas diárias. A dor parece se dissipar para aqueles que não estiveram lá, mas para você e para os que sobreviveram, cada dia é uma lembrança de que algo precisa mudar. A plataforma Deepwater Horizon afundou no mar, mas deixou para trás uma ferida aberta,
uma ferida que ainda sangra. Você volta para o trabalho, mas nada é como antes. O som das máquinas agora parece mais alto. O cheiro do óleo te dá náuseas. A vibração da plataforma sob seus pés é um lembrete constante daquele dia terrível. Seus colegas tentam seguir em frente, mas todos trazem no rosto a sombra do que viram e sentiram. O medo de uma nova explosão, de um novo incêndio, está sempre ali, à espreita. Vocês tentam se apoiar, tentam se animar, mas no fundo, todos sabem que algo se quebrou naquele dia, algo que talvez nunca volte a ser como era. Pense por um instante comigo. Você está em mais um dia normal de trabalho, junto com toda uma grande equipe. Quando de repente todos ouvem uma grande explosão. A explosão é tão forte que faz tremer o chão, debaixo dos seus pés. Todos ficam atônitos, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas é preciso descobrir, o mais rápido possível, para que haja tempo de fazer alguma coisa e salvar todos que estão a bordo. Se tudo isso tivesse acontecido em terra firme, era só chamar os bombeiros e tudo estaria resolvido. Porém, você está em alto mar, um lugar totalmente isolado, em uma plataforma de petróleo, em pleno Golfo do México, você acredita? Nesse cenário, tudo se torna mais difícil. Uma missão de resgate se torna quase impossível, pois o local onde você, mais de 120 homens, ficaram presos devido à explosão, é quase que inacessível para as equipes de resgate. Agora esses homens terão que juntos sobreviver, em um ambiente confinado, até as equipes de resgate conseguirem chegar até eles. Pense por um instante na história que vou te contar. Você é um trabalhador comum, está em um dia normal de serviço, em uma plataforma de petróleo chamada Deepwater Horizon, em pleno Golfo do México. Sua rotina é simples: verificar os equipamentos, garantir que tudo está funcionando bem. Mas de repente, um som estranho invade seus ouvidos. É como um rugido distante, mas rapidamente se aproxima, crescendo em intensidade, até que o chão debaixo dos seus pés começa a tremer. A plataforma, essa estrutura gigantesca de aço e concreto, sacode como uma folha ao vento. O que era um dia comum vira um caos. Uma explosão acontece, e não é uma explosão pequena. É uma explosão gigantesca, uma bola de fogo que se ergue ao céu, tingindo o horizonte de vermelho e laranja, enquanto fumaça negra começa a se espalhar. Você e seus colegas, mais de 100 homens, ficam atordoados, sem entender o que está acontecendo, mas sabem que precisam reagir rápido. O calor é insuportável, pedaços de metal voam por todos os lados, faíscas caem como chuva de fogo, e o som é ensurdecedor. É preciso descobrir o que causou essa explosão e tentar consertar o problema. Mas como fazer isso quando a própria plataforma parece prestes a desmoronar? Em terra firme seria fácil, bastaria chamar os bombeiros. Mas aqui, em alto mar, tudo se torna mais difícil, quase impossível. Você está preso em um local isolado, onde o socorro mais próximo está a centenas de quilômetros de distância. O que aconteceu? Bem, um teste de pressão que deveria garantir a segurança da plataforma falhou. A pressão do petróleo subterrâneo, acumulada durante anos, encontra uma saída repentina, subindo com uma força descomunal. Você vê os tubos de perfuração se partindo. Ouve o som agudo do metal se rompendo. Sente o calor crescente de um incêndio que não para de crescer. Você corre para ajudar seus amigos, tenta salvar quem pode, mas a plataforma se torna um inferno em questão de segundos. O fogo consome tudo em seu caminho. O petróleo cru alimenta as chamas, e a água ao redor começa a ferver. Alguns dos seus colegas de trabalho, homens que você conhece há anos, desaparecem em meio às chamas. Outros ficam feridos, suas roupas em chamas, a pele queimada. O rádio de comunicação falha, a luz pisca e se apaga, deixando tudo em uma penumbra terrível, onde o calor e o medo são seus únicos companheiros. Agora, o seu único pensamento é sobreviver. Você vê os botes salva-vidas, mas eles estão longe, através de corredores já em chamas, onde o teto ameaça desabar. O que fazer? A plataforma começa a inclinar, a estrutura cede. É preciso coragem, é preciso determinação. Alguns decidem pular no mar, preferem enfrentar as ondas do que ficar presos em uma armadilha mortal. O combustível, o óleo, a água, tudo misturado em uma dança mortal. Ao longe, você vê os helicópteros de resgate. Eles estão vindo, mas será que vão chegar a tempo?
A plataforma continua queimando. O fogo não dá trégua. As explosões continuam. Você e os outros se reúnem, fazem o possível para sobreviver, ajudam uns aos outros, mesmo em meio ao pânico e ao desespero. O resgate está a caminho, mas cada segundo parece uma eternidade. Finalmente, depois de horas de terror, você é resgatado. Você olha para trás, vê a Deepwater Horizon ainda em chamas, uma lembrança do que aconteceu ali. A plataforma afunda no mar, levando com ela os destroços do que poderia ter sido apenas mais um dia normal de trabalho. Mas você sobreviveu, e agora, tudo o que resta são as memórias daquele desastre, daquele inferno em pleno Golfo do México. Mas as memórias não se apagam, ficam marcadas, como cicatrizes na pele. Você sente o cheiro do petróleo queimado ainda preso às suas roupas, o gosto da fumaça nos seus pulmões, o peso da culpa e da dor pelos colegas que não voltaram. O resgate chegou, sim, mas para muitos foi tarde demais. Você se lembra dos gritos, das mãos que você não conseguiu segurar, dos olhares de desespero que buscavam respostas que ninguém sabia dar. A plataforma foi engolida pelas águas, mas a tragédia não termina ali. Agora você está em terra firme, mas sua mente continua lá, naquele inferno flutuante. As investigações começam, a imprensa quer respostas, o mundo todo quer saber o que aconteceu naquela noite, naquele lugar isolado, onde o fogo e a escuridão encontraram homens que apenas faziam seu trabalho. Os executivos da companhia aparecem na televisão, falam sobre falhas mecânicas, sobre erros humanos, mas você sabe que é mais do que isso. É ganância, é pressa, é a necessidade de acelerar a produção, de cortar custos, de ignorar os sinais de alerta. Você é chamado a depor. Falam sobre procedimentos de segurança, sobre testes que não foram realizados, sobre decisões que foram tomadas sem considerar o risco. Você sente a raiva crescendo, sente o nó na garganta, mas também sabe que precisa falar. Precisa contar o que viu, o que viveu, o que aqueles homens enfrentaram, para que ninguém mais passe por isso, para que nenhuma outra plataforma se torne um cemitério no meio do mar. Dias se passam, mas as imagens não te deixam. Você fecha os olhos e vê o fogo novamente. Sente o calor, ouve o som das explosões, o estalar do metal, o rugido das chamas, o silêncio da noite é quebrado pelos pesadelos. Você vê rostos, vozes, sente o peso de ser um sobrevivente. Você se pergunta, por que eu? Por que fui eu que sobrevivi e não ele, não ela, não eles? Você se encontra com os outros sobreviventes, cada um carregando suas próprias cicatrizes, físicas e emocionais. Vocês se abraçam, choram juntos, riem nervosamente, como quem tenta exorcizar os demônios daquela noite. Mas todos sabem que há um longo caminho pela frente. A empresa promete indenizações, faz discursos, tenta salvar sua imagem, mas a verdade é que nada pode trazer de volta os que se foram, nada pode apagar o trauma que ficou gravado em cada um que esteve lá. Você decide lutar, lutar por justiça, por mudanças, por segurança, para que a memória daqueles que se foram não seja esquecida, para que suas mortes não tenham sido em vão. Você se junta a outros, participa de audiências, dá entrevistas, conta sua história vezes sem conta. Alguns te chamam de herói, mas você não se sente assim. Você é apenas alguém que fez o que pôde, que sobreviveu por sorte ou por acaso, e que agora carrega a missão de ser a voz daqueles que não podem mais falar. A tragédia da Deepwater Horizon não é apenas sobre uma explosão, um incêndio, uma plataforma que afundou. É sobre vidas que foram destruídas, sonhos que foram interrompidos, famílias que foram desfeitas. É sobre um sistema que precisa mudar, sobre uma ganância que precisa ser contida, sobre um mundo que precisa entender o custo real de extrair do fundo da terra aquilo que move nossas máquinas, mas que pode, em um instante, destruir tudo o que amamos. Então você segue em frente, um passo de cada vez, contando sua história, mantendo viva a memória dos que se foram, e tentando, a cada dia, encontrar um pouco de paz em meio ao caos. E no fundo, você sabe que por mais que o tempo passe, aquela noite no Golfo do México jamais será esquecida. Ela viverá em você, em cada homem e mulher que esteve lá, em cada pessoa que ouviu seu relato e entendeu o que significa realmente o preço do petróleo, o preço da negligência, o preço de uma vida. Mas o tempo avança e o mundo parece querer esquecer. As manchetes dos jornais mudam
outros desastres ocupam os noticiários, outras tragédias tomam seu lugar nas conversas diárias. A dor parece se dissipar para aqueles que não estiveram lá, mas para você e para os que sobreviveram, cada dia é uma lembrança de que algo precisa mudar. A plataforma Deepwater Horizon afundou no mar, mas deixou para trás uma ferida aberta, uma ferida que ainda sangra. Você volta para o trabalho, mas nada é como antes. O som das máquinas agora parece mais alto, o cheiro do óleo te dá náuseas. A vibração da plataforma sob seus pés é um lembrete constante daquele dia terrível. Seus colegas tentam seguir em frente, mas todos trazem no rosto a sombra do que viram e sentiram. O medo de uma nova explosão, de um novo incêndio, está sempre ali, à espreita. Vocês tentam se apoiar, tentam se animar, mas no fundo, todos sabem que algo se quebrou naquele dia, algo que talvez nunca volte a ser como era. Pense por um instante comigo. Você está em mais um dia normal de trabalho, junto com toda uma grande equipe. Quando de repente todos ouvem uma grande explosão. A explosão é tão forte que faz tremer o chão, debaixo dos seus pés. Todos ficam atônitos, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas é preciso descobrir, o mais rápido possível, para que haja tempo de fazer alguma coisa e salvar todos que estão a bordo. Se tudo isso tivesse acontecido em terra firme, era só chamar os bombeiros, e tudo estaria resolvido. Porém, você está em alto mar, um lugar totalmente isolado, em uma plataforma de petróleo, em pleno Golfo do México, você acredita? Nesse cenário, tudo se torna mais difícil. Uma missão de resgate se torna quase impossível, pois o local onde você, mais de 120 homens, ficaram presos, devido à explosão, é quase que inacessível para as equipes de resgate. Agora esses homens terão que juntos sobreviver, em um ambiente confinado, até as equipes de resgate conseguirem chegar até eles. Pense por um instante na história que vou te contar. Você é um trabalhador comum, está em um dia normal de serviço, em uma plataforma de petróleo chamada Deepwater Horizon, em pleno Golfo do México. Sua rotina é simples: verificar os equipamentos, garantir que tudo está funcionando bem. Mas de repente, um som estranho invade seus ouvidos. É como um rugido distante, mas rapidamente se aproxima, crescendo em intensidade, até que o chão debaixo dos seus pés começa a tremer. A plataforma, essa estrutura gigantesca de aço e concreto, sacode como uma folha ao vento. O que era um dia comum vira um caos. Uma explosão acontece, e não é uma explosão pequena. É uma explosão gigantesca, uma bola de fogo que se ergue ao céu, tingindo o horizonte de vermelho e laranja, enquanto fumaça negra começa a se espalhar. Você e seus colegas, mais de 100 homens, ficam atordoados, sem entender o que está acontecendo, mas sabem que precisam reagir rápido. O calor é insuportável, pedaços de metal voam por todos os lados, faíscas caem como chuva de fogo, e o som é ensurdecedor. É preciso descobrir o que causou essa explosão e tentar consertar o problema. Mas como fazer isso quando a própria plataforma parece prestes a desmoronar? Em terra firme seria fácil, bastaria chamar os bombeiros. Mas aqui, em alto mar, tudo se torna mais difícil, quase impossível. Você está preso em um local isolado, onde o socorro mais próximo está a centenas de quilômetros de distância. O que aconteceu? Bem, um teste de pressão que deveria garantir a segurança da plataforma falhou. A pressão do petróleo subterrâneo, acumulada durante anos, encontra uma saída repentina, subindo com uma força descomunal. Você vê os tubos de perfuração se partindo. Ouve o som agudo do metal se rompendo. Sente o calor crescente de um incêndio que não para de crescer. Você corre para ajudar seus amigos, tenta salvar quem pode, mas a plataforma se torna um inferno em questão de segundos. O fogo consome tudo em seu caminho. O petróleo cru alimenta as chamas, e a água ao redor começa a ferver. Alguns dos seus colegas de trabalho, homens que você conhece há anos, desaparecem em meio às chamas. Outros ficam feridos, suas roupas em chamas, a pele queimada. O rádio de comunicação falha, a luz pisca e se apaga, deixando tudo em uma penumbra terrível, onde o calor e o medo são seus únicos companheiros. Agora, o seu único pensamento é sobreviver. Você vê os botes salva-vidas, mas eles estão longe, através de corredores já em chamas, onde o teto ameaça desabar. O que fazer? A plataforma começa a inclinar, a estrutura cede.
É preciso coragem, é preciso determinação. Alguns decidem pular no mar, preferem enfrentar as ondas do que ficar presos em uma armadilha mortal. O combustível, o óleo, a água, tudo misturado em uma dança mortal. Ao longe, você vê os helicópteros de resgate. Eles estão vindo, mas será que vão chegar a tempo? A plataforma continua queimando, o fogo não dá trégua, as explosões continuam. Você e os outros se reúnem, fazem o possível para sobreviver, ajudam uns aos outros, mesmo em meio ao pânico e ao desespero. O resgate está a caminho, mas cada segundo parece uma eternidade. Finalmente, depois de horas de terror, você é resgatado. Você olha para trás, vê a Deepwater Horizon ainda em chamas, uma lembrança do que aconteceu ali. A plataforma afunda no mar, levando com ela os destroços do que poderia ter sido apenas mais um dia normal de trabalho. Mas você sobreviveu, e agora, tudo o que resta são as memórias daquele desastre, daquele inferno em pleno Golfo do México. Mas as memórias não se apagam, ficam marcadas, como cicatrizes na pele. Você sente o cheiro do petróleo queimado ainda preso às suas roupas, o gosto da fumaça nos seus pulmões, o peso da culpa e da dor pelos colegas que não voltaram. O resgate chegou, sim, mas para muitos foi tarde demais. Você se lembra dos gritos, das mãos que você não conseguiu segurar, dos olhares de desespero que buscavam respostas que ninguém sabia dar. A plataforma foi engolida pelas águas, mas a tragédia não termina ali. Agora você está em terra firme, mas sua mente continua lá, naquele inferno flutuante. As investigações começam, a imprensa quer respostas, o mundo todo quer saber o que aconteceu naquela noite, naquele lugar isolado, onde o fogo e a escuridão encontraram homens que apenas faziam seu trabalho. Os executivos da companhia aparecem na televisão, falam sobre falhas mecânicas, sobre erros humanos, mas você sabe que é mais do que isso. É ganância, é pressa, é a necessidade de acelerar a produção, de cortar custos, de ignorar os sinais de alerta. Você é chamado a depor. Falam sobre procedimentos de segurança, sobre testes que não foram realizados, sobre decisões que foram tomadas sem considerar o risco. Você sente a raiva crescendo, sente o nó na garganta, mas também sabe que precisa falar. Precisa contar o que viu, o que viveu, o que aqueles homens enfrentaram, para que ninguém mais passe por isso, para que nenhuma outra plataforma se torne um cemitério no meio do mar. Dias se passam, mas as imagens não te deixam. Você fecha os olhos e vê o fogo novamente. Sente o calor, ouve o som das explosões, o estalar do metal, o rugido das chamas, o silêncio da noite é quebrado pelos pesadelos. Você vê rostos, vozes, sente o peso de ser um sobrevivente. Você se pergunta, por que eu? Por que fui eu que sobrevivi e não ele, não ela, não eles? Você se encontra com os outros sobreviventes, cada um carregando suas próprias cicatrizes, físicas e emocionais. Vocês se abraçam, choram juntos, riem nervosamente, como quem tenta exorcizar os demônios daquela noite. Mas todos sabem que há um longo caminho pela frente. A empresa promete indenizações, faz discursos, tenta salvar sua imagem, mas a verdade é que nada pode trazer de volta os que se foram, nada pode apagar o trauma que ficou gravado em cada um que esteve lá. Você decide lutar, lutar por justiça, por mudanças, por segurança, para que a memória daqueles que se foram não seja esquecida, para que suas mortes não tenham sido em vão. Você se junta a outros, participa de audiências, dá entrevistas, conta sua história vezes sem conta. Alguns te chamam de herói, mas você não se sente assim. Você é apenas alguém que fez o que pôde, que sobreviveu por sorte ou por acaso, e que agora carrega a missão de ser a voz daqueles que não podem mais falar. A tragédia da Deepwater Horizon não é apenas sobre uma explosão, um incêndio, uma plataforma que afundou. É sobre vidas que foram destruídas, sonhos que foram interrompidos, famílias que foram desfeitas. É sobre um sistema que precisa mudar, sobre uma ganância que precisa ser contida, sobre um mundo que precisa entender o custo real de extrair do fundo da terra aquilo que move nossas máquinas, mas que pode, em um instante, destruir tudo o que amamos. Então você segue em frente, um passo de cada vez, contando sua história, mantendo viva a memória dos que se foram, e tentando, a cada dia, encontrar um pouco de paz em meio ao caos. E no fundo, você sabe que por mais que o tempo passe,
Aquela noite no Golfo do México jamais será esquecida. Ela viverá em você, em cada homem e mulher que esteve lá, em cada pessoa que ouviu seu relato e entendeu o que significa realmente o preço do petróleo, o preço da negligência, o preço de uma vida. Mas o tempo avança e o mundo parece querer esquecer. As manchetes dos jornais mudam, outros desastres ocupam os noticiários, outras tragédias tomam seu lugar nas conversas diárias. A dor parece se dissipar para aqueles que não estiveram lá, mas para você e para os que sobreviveram, cada dia é uma lembrança de que algo precisa mudar. A plataforma Deepwater Horizon afundou no mar, mas deixou para trás uma ferida aberta, uma ferida que ainda sangra. Você volta para o trabalho, mas nada é como antes. O som das máquinas agora parece mais alto, o cheiro do óleo te dá náuseas. A vibração da plataforma sob seus pés é um lembrete constante daquele dia terrível. Seus colegas tentam seguir em frente, mas todos trazem no rosto a sombra do que viram e sentiram. O medo de uma nova explosão, de um novo incêndio, está sempre ali, à espreita. Vocês tentam se apoiar, tentam se animar, mas no fundo, todos sabem que algo se quebrou naquele dia, algo que talvez nunca volte a ser como era. Pense por um instante comigo. Você está em mais um dia normal de trabalho, junto com toda uma grande equipe. Quando de repente todos ouvem uma grande explosão. A explosão é tão forte que faz tremer o chão, debaixo dos seus pés. Todos ficam atônitos, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas é preciso descobrir o mais rápido possível para que haja tempo de fazer alguma coisa e salvar todos que estão a bordo. Se tudo isso tivesse acontecido em terra firme, era só chamar os bombeiros e tudo estaria resolvido. Porém, você está em alto mar, um lugar totalmente isolado, em uma plataforma de petróleo, em pleno Golfo do México, você acredita? Nesse cenário, tudo se torna mais difícil. Uma missão de resgate se torna quase impossível, pois o local onde você, mais de 120 homens, ficaram presos devido à explosão, é quase que inacessível para as equipes de resgate. Agora esses homens terão que juntos sobreviver, em um ambiente confinado, até as equipes de resgate conseguirem chegar até eles. Pense por um instante na história que vou te contar. Você é um trabalhador comum, está em um dia normal de serviço, em uma plataforma de petróleo chamada Deepwater Horizon, em pleno Golfo do México. Sua rotina é simples: verificar os equipamentos, garantir que tudo está funcionando bem. Mas de repente, um som estranho invade seus ouvidos. É como um rugido distante, mas rapidamente se aproxima, crescendo em intensidade, até que o chão debaixo dos seus pés começa a tremer. A plataforma, essa estrutura gigantesca de aço e concreto, sacode como uma folha ao vento. O que era um dia comum vira um caos. Uma explosão acontece, e não é uma explosão pequena. É uma explosão gigantesca, uma bola de fogo que se ergue ao céu, tingindo o horizonte de vermelho e laranja, enquanto fumaça negra começa a se espalhar. Você e seus colegas, mais de 100 homens, ficam atordoados, sem entender o que está acontecendo, mas sabem que precisam reagir rápido. O calor é insuportável, pedaços de metal voam por todos os lados, faíscas caem como chuva de fogo, e o som é ensurdecedor. É preciso descobrir o que causou essa explosão e tentar consertar o problema. Mas como fazer isso quando a própria plataforma parece prestes a desmoronar? Em terra firme seria fácil, bastaria chamar os bombeiros. Mas aqui, em alto mar, tudo se torna mais difícil, quase impossível. Você está preso em um local isolado, onde o socorro mais próximo está a centenas de quilômetros de distância. O que aconteceu? Bem, um teste de pressão que deveria garantir a segurança da plataforma falhou. A pressão do petróleo subterrâneo, acumulada durante anos, encontra uma saída repentina, subindo com uma força descomunal. Você vê os tubos de perfuração se partindo. Ouve o som agudo do metal se rompendo. Sente o calor crescente de um incêndio que não para de crescer. Você corre para ajudar seus amigos, tenta salvar quem pode, mas a plataforma se torna um inferno em questão de segundos. O fogo consome tudo em seu caminho. O petróleo cru alimenta as chamas, e a água ao redor começa a ferver. Alguns dos seus colegas de trabalho, homens que você conhece há anos, desaparecem em meio às chamas. Outros ficam feridos, suas roupas em chamas, a pele queimada. O rádio de comunicação falha, a luz pisca e se apaga,
deixando tudo em uma penumbra terrível, onde o calor e o medo são seus únicos companheiros. Agora, o seu único pensamento é sobreviver. Você vê os botes salva-vidas, mas eles estão longe, através de corredores já em chamas, onde o teto ameaça desabar. O que fazer? A plataforma começa a inclinar, a estrutura cede. É preciso coragem, é preciso determinação. Alguns decidem pular no mar, preferem enfrentar as ondas do que ficar presos em uma armadilha mortal. O combustível, o óleo, a água, tudo misturado em uma dança mortal. Ao longe, você vê os helicópteros de resgate. Eles estão vindo, mas será que vão chegar a tempo? A plataforma continua queimando, o fogo não dá trégua, as explosões continuam. Você e os outros se reúnem, fazem o possível para sobreviver, ajudam uns aos outros, mesmo em meio ao pânico e ao desespero. O resgate está a caminho, mas cada segundo parece uma eternidade. Finalmente, depois de horas de terror, você é resgatado. Você olha para trás, vê a Deepwater Horizon ainda em chamas, uma lembrança do que aconteceu ali. A plataforma afunda no mar, levando com ela os destroços do que poderia ter sido apenas mais um dia normal de trabalho. Mas você sobreviveu, e agora, tudo o que resta são as memórias daquele desastre, daquele inferno em pleno Golfo do México. Mas as memórias não se apagam, ficam marcadas, como cicatrizes na pele. Você sente o cheiro do petróleo queimado ainda preso às suas roupas, o gosto da fumaça nos seus pulmões, o peso da culpa e da dor pelos colegas que não voltaram. O resgate chegou, sim, mas para muitos foi tarde demais. Você se lembra dos gritos, das mãos que você não conseguiu segurar, dos olhares de desespero que buscavam respostas que ninguém sabia dar. A plataforma foi engolida pelas águas, mas a tragédia não termina ali. Agora você está em terra firme, mas sua mente continua lá, naquele inferno flutuante. As investigações começam, a imprensa quer respostas, o mundo todo quer saber o que aconteceu naquela noite, naquele lugar isolado, onde o fogo e a escuridão encontraram homens que apenas faziam seu trabalho. Os executivos da companhia aparecem na televisão, falam sobre falhas mecânicas, sobre erros humanos, mas você sabe que é mais do que isso. É ganância, é pressa, é a necessidade de acelerar a produção, de cortar custos, de ignorar os sinais de alerta. Você é chamado a depor. Falam sobre procedimentos de segurança, sobre testes que não foram realizados, sobre decisões que foram tomadas sem considerar o risco. Você sente a raiva crescendo, sente o nó na garganta, mas também sabe que precisa falar. Precisa contar o que viu, o que viveu, o que aqueles homens enfrentaram, para que ninguém mais passe por isso, para que nenhuma outra plataforma se torne um cemitério no meio do mar. Dias se passam, mas as imagens não te deixam. Você fecha os olhos e vê o fogo novamente. Sente o calor, ouve o som das explosões, o estalar do metal, o rugido das chamas, o silêncio da noite é quebrado pelos pesadelos. Você vê rostos, vozes, sente o peso de ser um sobrevivente. Você se pergunta, por que eu? Por que fui eu que sobrevivi e não ele, não ela, não eles? Você se encontra com os outros sobreviventes, cada um carregando suas próprias cicatrizes, físicas e emocionais. Vocês se abraçam, choram juntos, riem nervosamente, como quem tenta exorcizar os demônios daquela noite. Mas todos sabem que há um longo caminho pela frente. A empresa promete indenizações, faz discursos, tenta salvar sua imagem, mas a verdade é que nada pode trazer de volta os que se foram, nada pode apagar o trauma que ficou gravado em cada um que esteve lá. Você decide lutar, lutar por justiça, por mudanças, por segurança, para que a memória daqueles que se foram não seja esquecida, para que suas mortes não tenham sido em vão. Você se junta a outros, participa de audiências, dá entrevistas, conta sua história vezes sem conta. Alguns te chamam de herói, mas você não se sente assim. Você é apenas alguém que fez o que pôde, que sobreviveu por sorte ou por acaso, e que agora carrega a missão de ser a voz daqueles que não podem mais falar. A tragédia da Deepwater Horizon não é apenas sobre uma explosão, um incêndio, uma plataforma que afundou. É sobre vidas que foram destruídas, sonhos que foram interrompidos, famílias que foram desfeitas. É sobre um sistema que precisa mudar,
sobre uma ganância que precisa ser contida, sobre um mundo que precisa entender o custo real de extrair do fundo da terra aquilo que move nossas máquinas, mas que pode, em um instante, destruir tudo o que amamos. Então você segue em frente, um passo de cada vez, contando sua história, mantendo viva a memória dos que se foram, e tentando, a cada dia, encontrar um pouco de paz em meio ao caos. E no fundo, você sabe que por mais que o tempo passe, aquela noite no Golfo do México jamais será esquecida. Ela viverá em você, em cada homem e mulher que esteve lá, em cada pessoa que ouviu seu relato e entendeu o que significa realmente o preço do petróleo, o preço da negligência, o preço de uma vida. Mas o tempo avança e o mundo parece querer esquecer. As manchetes dos jornais mudam, outros desastres ocupam os noticiários, outras tragédias tomam seu lugar nas conversas diárias. A dor parece se dissipar para aqueles que não estiveram lá, mas para você e para os que sobreviveram, cada dia é uma lembrança de que algo precisa mudar. A plataforma Deepwater Horizon afundou no mar, mas deixou para trás uma ferida aberta, uma ferida que ainda sangra. Você volta para o trabalho, mas nada é como antes. O som das máquinas agora parece mais alto, o cheiro do óleo te dá náuseas. A vibração da plataforma sob seus pés é um lembrete constante daquele dia terrível. Seus colegas tentam seguir em frente, mas todos trazem no rosto a sombra do que viram e sentiram. O medo de uma nova explosão, de um novo incêndio, está sempre ali, à espreita. Vocês tentam se apoiar, tentam se animar, mas no fundo, todos sabem que algo se quebrou naquele dia, algo que talvez nunca volte a ser como era. Pense por um instante comigo. Você está em mais um dia normal de trabalho, junto com toda uma grande equipe. Quando de repente todos ouvem uma grande explosão. A explosão é tão forte que faz tremer o chão, debaixo dos seus pés. Todos ficam atônitos, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas é preciso descobrir, o mais rápido possível, para que haja tempo de fazer alguma coisa e salvar todos que estão a bordo. Se tudo isso tivesse acontecido em terra firme, era só chamar os bombeiros, e tudo estaria resolvido. Porém, você está em alto mar, um lugar totalmente isolado, em uma plataforma de petróleo, em pleno Golfo do México, você acredita? Nesse cenário, tudo se torna mais difícil. Uma missão de resgate se torna quase impossível, pois o local onde você, mais de 120 homens, ficaram presos, devido à explosão, é quase que inacessível para as equipes de resgate. Agora esses homens terão que juntos sobreviver, em um ambiente confinado, até as equipes de resgate conseguirem chegar até eles. Pense por um instante na história que vou te contar. Você é um trabalhador comum, está em um dia normal de serviço, em uma plataforma de petróleo chamada Deepwater Horizon, em pleno Golfo do México. Sua rotina é simples: verificar os equipamentos, garantir que tudo está funcionando bem. Mas de repente, um som estranho invade seus ouvidos. É como um rugido distante, mas rapidamente se aproxima, crescendo em intensidade, até que o chão debaixo dos seus pés começa a tremer. A plataforma, essa estrutura gigantesca de aço e concreto, sacode como uma folha ao vento. O que era um dia comum vira um caos. Uma explosão acontece, e não é uma explosão pequena. É uma explosão gigantesca, uma bola de fogo que se ergue ao céu, tingindo o horizonte de vermelho e laranja, enquanto fumaça negra começa a se espalhar. Você e seus colegas, mais de 100 homens, ficam atordoados, sem entender o que está acontecendo, mas sabem que precisam reagir rápido. O calor é insuportável, pedaços de metal voam por todos os lados, faíscas caem como chuva de fogo, e o som é ensurdecedor. É preciso descobrir o que causou essa explosão e tentar consertar o problema. Mas como fazer isso quando a própria plataforma parece prestes a desmoronar? Em terra firme seria fácil, bastaria chamar os bombeiros. Mas aqui, em alto mar, tudo se torna mais difícil, quase impossível. Você está preso em um local isolado, onde o socorro mais próximo está a centenas de quilômetros de distância. O que aconteceu? Bem, um teste de pressão que deveria garantir a segurança da plataforma falhou. A pressão do petróleo subterrâneo, acumulada durante anos, encontra uma saída repentina, subindo com uma força descomunal. Você vê os tubos de perfuração se partindo. Ouve o som agudo do metal se rompendo. Sente o calor crescente de um incêndio que não para de crescer.
Você corre para ajudar seus amigos, tenta salvar quem pode, mas a plataforma se torna um inferno em questão de segundos. O fogo consome tudo em seu caminho, o petróleo cru alimenta as chamas, e a água ao redor começa a ferver. Alguns dos seus colegas de trabalho, homens que você conhece há anos, desaparecem em meio às chamas. Outros ficam feridos, suas roupas em chamas, a pele queimada. O rádio de comunicação falha, a luz pisca e se apaga, deixando tudo em uma penumbra terrível, onde o calor e o medo são seus únicos companheiros. Agora, o seu único pensamento é sobreviver. Você vê os botes salva-vidas, mas eles estão longe, através de corredores já em chamas, onde o teto ameaça desabar. O que fazer? A plataforma começa a inclinar, a estrutura cede. É preciso coragem, é preciso determinação. Alguns decidem pular no mar, preferem enfrentar as ondas do que ficar presos em uma armadilha mortal. O combustível, o óleo, a água, tudo misturado em uma dança mortal. Ao longe, você vê os helicópteros de resgate. Eles estão vindo, mas será que vão chegar a tempo? A plataforma continua queimando, o fogo não dá trégua, as explosões continuam. Você e os outros se reúnem, fazem o possível para sobreviver, ajudam uns aos outros, mesmo em meio ao pânico e ao desespero. O resgate está a caminho, mas cada segundo parece uma eternidade. Finalmente, depois de horas de terror, você é resgatado. Você olha para trás, vê a Deepwater Horizon ainda em chamas, uma lembrança do que aconteceu ali. A plataforma afunda no mar, levando com ela os destroços do que poderia ter sido apenas mais um dia normal de trabalho. Mas você sobreviveu, e agora, tudo o que resta são as memórias daquele desastre, daquele inferno em pleno Golfo do México. Mas as memórias não se apagam, ficam marcadas, como cicatrizes na pele. Você sente o cheiro do petróleo queimado ainda preso às suas roupas, o gosto da fumaça nos seus pulmões, o peso da culpa e da dor pelos colegas que não voltaram. O resgate chegou, sim, mas para muitos foi tarde demais. Você se lembra dos gritos, das mãos que você não conseguiu segurar, dos olhares de desespero que buscavam respostas que ninguém sabia dar. A plataforma foi engolida pelas águas, mas a tragédia não termina ali. Agora você está em terra firme, mas sua mente continua lá, naquele inferno flutuante. As investigações começam, a imprensa quer respostas, o mundo todo quer saber o que aconteceu naquela noite, naquele lugar isolado, onde o fogo e a escuridão encontraram homens que apenas faziam seu trabalho. Os executivos da companhia aparecem na televisão, falam sobre falhas mecânicas, sobre erros humanos, mas você sabe que é mais do que isso. É ganância, é pressa, é a necessidade de acelerar a produção, de cortar custos, de ignorar os sinais de alerta. Você é chamado a depor. Falam sobre procedimentos de segurança, sobre testes que não foram realizados, sobre decisões que foram tomadas sem considerar o risco. Você sente a raiva crescendo, sente o nó na garganta, mas também sabe que precisa falar. Precisa contar o que viu, o que viveu, o que aqueles homens enfrentaram, para que ninguém mais passe por isso, para que nenhuma outra plataforma se torne um cemitério no meio do mar. Dias se passam, mas as imagens não te deixam. Você fecha os olhos e vê o fogo novamente. Sente o calor, ouve o som das explosões, o estalar do metal, o rugido das chamas, o silêncio da noite é quebrado pelos pesadelos. Você vê rostos, vozes, sente o peso de ser um sobrevivente. Você se pergunta, por que eu? Por que fui eu que sobrevivi e não ele, não ela, não eles? Você se encontra com os outros sobreviventes, cada um carregando suas próprias cicatrizes, físicas e emocionais. Vocês se abraçam, choram juntos, riem nervosamente, como quem tenta exorcizar os demônios daquela noite. Mas todos sabem que há um longo caminho pela frente. A empresa promete indenizações, faz discursos, tenta salvar sua imagem, mas a verdade é que nada pode trazer de volta os que se foram, nada pode apagar o trauma que ficou gravado em cada um que esteve lá. Você decide lutar, lutar por justiça, por mudanças, por segurança, para que a memória daqueles que se foram não seja esquecida, para que suas mortes não tenham sido em vão. Você se junta a outros, participa de audiências, dá entrevistas, conta sua história vezes sem conta. Alguns te chamam de herói, mas você não se sente assim. Você é apenas alguém que fez o que pôde,
que sobreviveu por sorte ou por acaso, e que agora carrega a missão de ser a voz daqueles que não podem mais falar. A tragédia da Deepwater Horizon não é apenas sobre uma explosão, um incêndio, uma plataforma que afundou. É sobre vidas que foram destruídas, sonhos que foram interrompidos, famílias que foram desfeitas. É sobre um sistema que precisa mudar, sobre uma ganância que precisa ser contida, sobre um mundo que precisa entender o custo real de extrair do fundo da terra aquilo que move nossas máquinas, mas que pode, em um instante, destruir tudo o que amamos. Então você segue em frente, um passo de cada vez, contando sua história, mantendo viva a memória dos que se foram, e tentando, a cada dia, encontrar um pouco de paz em meio ao caos. E no fundo, você sabe que por mais que o tempo passe, aquela noite no Golfo do México jamais será esquecida. Ela viverá em você, em cada homem e mulher que esteve lá, em cada pessoa que ouviu seu relato e entendeu o que significa realmente o preço do petróleo, o preço da negligência, o preço de uma vida. Mas o tempo avança e o mundo parece querer esquecer. As manchetes dos jornais mudam, outros desastres ocupam os noticiários, outras tragédias tomam seu lugar nas conversas diárias. A dor parece se dissipar para aqueles que não estiveram lá, mas para você e para os que sobreviveram, cada dia é uma lembrança de que algo precisa mudar. A plataforma Deepwater Horizon afundou no mar, mas deixou para trás uma ferida aberta, uma ferida que ainda sangra. Você volta para o trabalho, mas nada é como antes. O som das máquinas agora parece mais alto, o cheiro do óleo te dá náuseas. A vibração da plataforma sob seus pés é um lembrete constante daquele dia terrível. Seus colegas tentam seguir em frente, mas todos trazem no rosto a sombra do que viram e sentiram. O medo de uma nova explosão, de um novo incêndio, está sempre ali, à espreita. Vocês tentam se apoiar, tentam se animar, mas no fundo, todos sabem que algo se quebrou naquele dia, algo que talvez nunca volte a ser como era. Pense por um instante comigo. Você está em mais um dia normal de trabalho, junto com toda uma grande equipe. Quando de repente todos ouvem uma grande explosão. A explosão é tão forte que faz tremer o chão, debaixo dos seus pés. Todos ficam atônitos, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas é preciso descobrir o mais rápido possível para que haja tempo de fazer alguma coisa e salvar todos que estão a bordo. Se tudo isso tivesse acontecido em terra firme, era só chamar os bombeiros e tudo estaria resolvido. Porém, você está em alto mar, um lugar totalmente isolado, em uma plataforma de petróleo, em pleno Golfo do México, você acredita? Nesse cenário, tudo se torna mais difícil. Uma missão de resgate se torna quase impossível, pois o local onde você, mais de 120 homens, ficaram presos devido à explosão, é quase que inacessível para as equipes de resgate. Agora esses homens terão que juntos sobreviver, em um ambiente confinado, até as equipes de resgate conseguirem chegar até eles. Pense por um instante na história que vou te contar. Você é um trabalhador comum, está em um dia normal de serviço, em uma plataforma de petróleo chamada Deepwater Horizon, em pleno Golfo do México. Sua rotina é simples: verificar os equipamentos, garantir que tudo está funcionando bem. Mas de repente, um som estranho invade seus ouvidos. É como um rugido distante, mas rapidamente se aproxima, crescendo em intensidade, até que o chão debaixo dos seus pés começa a tremer. A plataforma, essa estrutura gigantesca de aço e concreto, sacode como uma folha ao vento. O que era um dia comum vira um caos. Uma explosão acontece, e não é uma explosão pequena. É uma explosão gigantesca, uma bola de fogo que se ergue ao céu, tingindo o horizonte de vermelho e laranja, enquanto fumaça negra começa a se espalhar. Você e seus colegas, mais de 100 homens, ficam atordoados, sem entender o que está acontecendo, mas sabem que precisam reagir rápido. O calor é insuportável, pedaços de metal voam por todos os lados, faíscas caem como chuva de fogo, e o som é ensurdecedor. É preciso descobrir o que causou essa explosão e tentar consertar o problema. Mas como fazer isso quando a própria plataforma parece prestes a desmoronar? Em terra firme seria fácil, bastaria chamar os bombeiros. Mas aqui, em alto mar, tudo se torna mais difícil, quase impossível. Você está preso em um local isolado, onde o socorro mais próximo está a centenas de quilômetros de distância. O que aconteceu? Bem,
Um teste de pressão que deveria garantir a segurança da plataforma falhou. A pressão do petróleo subterrâneo, acumulada durante anos, encontra uma saída repentina, subindo com uma força descomunal. Você vê os tubos de perfuração se partindo. Ouve o som agudo do metal se rompendo. Sente o calor crescente de um incêndio que não para de crescer. Você corre para ajudar seus amigos, tenta salvar quem pode, mas a plataforma se torna um inferno em questão de segundos. O fogo consome tudo em seu caminho. O petróleo cru alimenta as chamas, e a água ao redor começa a ferver. Alguns dos seus colegas de trabalho, homens que você conhece há anos, desaparecem em meio às chamas. Outros ficam feridos, suas roupas em chamas, a pele queimada. O rádio de comunicação falha, a luz pisca e se apaga, deixando tudo em uma penumbra terrível, onde o calor e o medo são seus únicos companheiros. Agora, o seu único pensamento é sobreviver. Você vê os botes salva-vidas, mas eles estão longe, através de corredores já em chamas, onde o teto ameaça desabar. O que fazer? A plataforma começa a inclinar, a estrutura cede. É preciso coragem, é preciso determinação. Alguns decidem pular no mar, preferem enfrentar as ondas do que ficar presos em uma armadilha mortal. O combustível, o óleo, a água, tudo misturado em uma dança mortal. Ao longe, você vê os helicópteros de resgate. Eles estão vindo, mas será que vão chegar a tempo? A plataforma continua queimando, o fogo não dá trégua, as explosões continuam. Você e os outros se reúnem, fazem o possível para sobreviver, ajudam uns aos outros, mesmo em meio ao pânico e ao desespero. O resgate está a caminho, mas cada segundo parece uma eternidade. Finalmente, depois de horas de terror, você é resgatado. Você olha para trás, vê a Deepwater Horizon ainda em chamas, uma lembrança do que aconteceu ali. A plataforma afunda no mar, levando com ela os destroços do que poderia ter sido apenas mais um dia normal de trabalho. Mas você sobreviveu, e agora, tudo o que resta são as memórias daquele desastre, daquele inferno em pleno Golfo do México. Mas as memórias não se apagam, ficam marcadas, como cicatrizes na pele. Você sente o cheiro do petróleo queimado ainda preso às suas roupas, o gosto da fumaça nos seus pulmões, o peso da culpa e da dor pelos colegas que não voltaram. O resgate chegou, sim, mas para muitos foi tarde demais. Você se lembra dos gritos, das mãos que você não conseguiu segurar, dos olhares de desespero que buscavam respostas que ninguém sabia dar. A plataforma foi engolida pelas águas, mas a tragédia não termina ali. Agora você está em terra firme, mas sua mente continua lá, naquele inferno flutuante. As investigações começam, a imprensa quer respostas, o mundo todo quer saber o que aconteceu naquela noite, naquele lugar isolado, onde o fogo e a escuridão encontraram homens que apenas faziam seu trabalho. Os executivos da companhia aparecem na televisão, falam sobre falhas mecânicas, sobre erros humanos, mas você sabe que é mais do que isso. É ganância, é pressa, é a necessidade de acelerar a produção, de cortar custos, de ignorar os sinais de alerta. Você é chamado a depor. Falam sobre procedimentos de segurança, sobre testes que não foram realizados, sobre decisões que foram tomadas sem considerar o risco. Você sente a raiva crescendo, sente o nó na garganta, mas também sabe que precisa falar. Precisa contar o que viu, o que viveu, o que aqueles homens enfrentaram, para que ninguém mais passe por isso, para que nenhuma outra plataforma se torne um cemitério no meio do mar. Dias se passam, mas as imagens não te deixam. Você fecha os olhos e vê o fogo novamente. Sente o calor, ouve o som das explosões, o estalar do metal, o rugido das chamas, o silêncio da noite é quebrado pelos pesadelos. Você vê rostos, vozes, sente o peso de ser um sobrevivente. Você se pergunta, por que eu? Por que fui eu que sobrevivi e não ele, não ela, não eles? Você se encontra com os outros sobreviventes, cada um carregando suas próprias cicatrizes, físicas e emocionais. Vocês se abraçam, choram juntos, riem nervosamente, como quem tenta exorcizar os demônios daquela noite. Mas todos sabem que há um longo caminho pela frente. A empresa promete indenizações, faz discursos, tenta salvar sua imagem, mas a verdade é que nada pode trazer de volta os que se foram, nada pode apagar o trauma que ficou gravado em cada um que esteve lá. Você decide lutar, lutar por justiça, por mudanças,
por segurança, para que a memória daqueles que se foram não seja esquecida, para que suas mortes não tenham sido em vão. Você se junta a outros, participa de audiências, dá entrevistas, conta sua história vezes sem conta. Alguns te chamam de herói, mas você não se sente assim. Você é apenas alguém que fez o que pôde, que sobreviveu por sorte ou por acaso, e que agora carrega a missão de ser a voz daqueles que não podem mais falar. A tragédia da Deepwater Horizon não é apenas sobre uma explosão, um incêndio, uma plataforma que afundou. É sobre vidas que foram destruídas, sonhos que foram interrompidos, famílias que foram desfeitas. É sobre um sistema que precisa mudar, sobre uma ganância que precisa ser contida, sobre um mundo que precisa entender o custo real de extrair do fundo da terra aquilo que move nossas máquinas, mas que pode, em um instante, destruir tudo o que amamos. Então você segue em frente, um passo de cada vez, contando sua história, mantendo viva a memória dos que se foram, e tentando, a cada dia, encontrar um pouco de paz em meio ao caos. E no fundo, você sabe que por mais que o tempo passe, aquela noite no Golfo do México jamais será esquecida. Ela viverá em você, em cada homem e mulher que esteve lá, em cada pessoa que ouviu seu relato e entendeu o que significa realmente o preço do petróleo, o preço da negligência, o preço de uma vida. Mas o tempo avança e o mundo parece querer esquecer. As manchetes dos jornais mudam, outros desastres ocupam os noticiários, outras tragédias tomam seu lugar nas conversas diárias. A dor parece se dissipar para aqueles que não estiveram lá, mas para você e para os que sobreviveram, cada dia é uma lembrança de que algo precisa mudar. A plataforma Deepwater Horizon afundou no mar, mas deixou para trás uma ferida aberta, uma ferida que ainda sangra. Você volta para o trabalho, mas nada é como antes. O som das máquinas agora parece mais alto, o cheiro do óleo te dá náuseas. A vibração da plataforma sob seus pés é um lembrete constante daquele dia terrível. Seus colegas tentam seguir em frente, mas todos trazem no rosto a sombra do que viram e sentiram. O medo de uma nova explosão, de um novo incêndio, está sempre ali, à espreita. Vocês tentam se apoiar, tentam se animar, mas no fundo, todos sabem que algo se quebrou naquele dia, algo que talvez nunca volte a ser como era. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.